A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Nesta tarde eu quero trazer uma palavra de meditação. Eu sinto que a gente precisa ouvir algumas palavras mais bíblicas, né? Ontem eu estava reunida com as meninas que eu dou aula e conversando com elas, pessoas, meninas já crente, né? Já de anos de casa, e coisas básicas da Bíblia. Eu vejo hoje no dia a dia nosso que muitos não têm esses ensinamentos. Eu estava orando ao Senhor esses dias e o Senhor me deu esta palavra muito profunda, porque eu já ouvi vários pregadores até de renome, falando que Saul, né, não foi escolhido por Deus. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar em 1 Samuel 8 adiante, que isso não é uma verdade. Não era a vontade de Deus, né, que fosse levantado um rei naquela época para direcionar o povo de Israel. Porém, foi escolhido Saul, sim. Saul foi escolhido por Deus. E quando a gente vai ler o texto, a gente vai entender o porquê que Saul perdeu o reinado, né? A gente vai entender aonde foi a falha de Saul, né? E por que muitas vezes a gente vai ver também pessoas escolhidas por Deus em nosso meio, mas já destituída da presença do Espírito Santo. O que você quer dizer, missionário? Que tem situações, tem ações nossas que faz sim que o Espírito de Deus nos deixe, tá? Porque não tem como, a Bíblia diz, não tem como jorrar de uma fonte água salgada e água doce, né? É antibíblico. Então, quando nós começamos a ter desobediência, não queremos mais viver com Cristo, nós estamos negando a Cristo, né? E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, né, que sobre todas as coisas nós não devemos entristecer o Espírito Santo, tá? Então, devido a isso, eu quero trazer uma palavra, uma mensagem, para que nós venhamos refletir quais atitudes nossas que pode vir a deixar o Espírito Santo entristecido ou a gente ser destituído da presença de Deus, tá? Mas tem como acontecer isso? Sim, tem sim. Temos muitos, né? Vou ser bem sincera, que quem me conhece já um pouquinho sabe que eu não tenho medo de falar a verdade. Tem muitos pastores, pastoras, missionários, presbíteros, vários do nosso meio, né, religioso, que está destituído da presença de Deus. Deus já não opera, ele tem os dons, mas a presença de Deus na vida daquela pessoa já não está mais. Missionária, é uma coisa que você está falando é muito sério. Não, mas é a verdade, porque a presença de Deus é que faz a diferença. Amém? Então, no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, vai dizer assim, eu vou ler um texto e depois vou esboçando aqui o que o Senhor estava dizendo sobre esses textos, tá? Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te disser, pois eles não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e os outros deuses serviram. Assim também faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverto solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Aleluia. E referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e o empregará no serviço dos carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dele. E os porá uns por capitães de 1000, capitões de 50, outros lavrarem os seus campos e ceifarem as suas mesas, e outros para fabricar as suas armas de guerra, aparelhamento de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumista, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor da vossa lavoura e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará,
para dar os seus oficiais e para os servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas e os vossos melhores jovens, e as vossas jumentas empregará o seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe serei por servos. Então, naquele dia clamarás por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor vai nos ensinar nesta passagem, quando Samuel foi levantado como profeta. A Bíblia vai dizer que Samuel era temente ao Senhor, né? E chega uma certa parte da vida de Samuel, Samuel já estava idoso, né? Ele já tinha chegado na idade da velhice. E os vossos filhos de Samuel não tinham o mesmo temor da parte de Deus, né? E eles começaram, a Bíblia vai dizer, a saquear, né? A fazer coisas que não era agradável aos olhos de Deus. E o povo estava vendo isso e não queria mais que os filhos de Samuel viessem também a ser direcionado aquele povo através daqueles homens. Eles não queriam que os filhos dele fossem juízes sobre Israel. E vendo que eles não eram corretos, eles correram a Samuel e falaram: Samuel, o negócio é o seguinte, nós queremos um rei. E aí Samuel pega e fala a Deus: olha, Deus, o povo quer um rei. Eles não querem mais ter o contato direto com o Senhor, eles querem agora um rei. Porque os outros povos, a Bíblia vai dizer que eles falam assim: queremos um rei igual aos outros povos. Só que eu venho te dizer que muitas vezes a gente é assim, até nos dias de hoje, a gente quer que intermediar, né? Muitas orações, Deus quer ouvir a nossa voz e nós terceirizamos para outra pessoa. Porque o pastor, porque a pastora, porque o missionário, não. A Bíblia vai dizer que Deus rasgou o véu para que nós tivermos contato direto com o Pai, mediante a Jesus Cristo, seu Filho. E aí a Bíblia vai dizer que eles chegam a um certo momento, em vez deles ter falado a Samuel, seus filhos, né, não andam segundo os preceitos de Deus, Samuel, eles não são honestos, né, destitui seus filhos como juízes, né, levanta outros profetas, porque eles não agem com uma boa conduta. Não, o povo olhou para outros povos e falou: não, a gente quer um rei. Samuel, a gente quer um rei, a gente já não quer mais um profeta, a gente quer um rei. E a gente olhando a história, quantas vezes Deus deu livramento para o povo, tirou eles do Egito. O Senhor sempre foi com mão de proteção sobre Israel, sobre o seu povo. Mas eles chegam a um certo momento, eles rejeitam a Deus, né? A Bíblia vai dizer no versículo 7, que Deus fala para Samuel: Samuel, faz o que eles querem, dá a eles o que eles tanto pedem. Porque eles não estão negando só a ti, Samuel, eles estão negando a mim, que sou o Deus que sempre entrei com providência. Eu sou o Deus que sempre estive com eles na peleja, mas agora eles não negam a ti, eles estão negando a mim. Só que o negócio é o seguinte, Samuel, vai lá e fala para eles que eu vou dar o que eles tanto pedem. Porém, toda ação gera uma reação. E a Bíblia vai dizer que Deus fala assim: fala para eles que este rei que eles tanto pedem vai pegar tudo que é de melhor deles. Vai pegar os filhos, vai pegar as filhas, e para uns vai ser servos de guerra, que vai adiante do rei. Então quer dizer assim, primeiro vai os seus, depois vai o rei. Olha, das mulheres mais belas do povo vai ser tomada para fazer, vai ser trabalhando na lavoura, vai fazer perfume. Então ele quis dizer assim: tudo que vocês têm de melhor hoje é de vocês. Mas porque vocês não querem eu como Deus, vocês vão ter uma consequência. Vão ser reinado, né? Vão ter um rei sobre vocês. E esse rei vai tomar tudo que é de melhor de vocês. É isso mesmo que vocês querem? Deus ainda teve, por infinita misericórdia, explicar o que iria acontecer com eles. E aí Deus fala para Samuel: Samuel, fala para eles o que vai acontecer. As melhores sementes vai ficar para o rei. Os melhores lutadores, melhores filhos, né, os mais formosos, vão ficar para virar sargentos, generais do rei. Tudo que é da sua lavoura, o dízimo, quer dizer o que é o dízimo? É a primícia. Tudo que é de melhor vai ficar para o rei. É isso mesmo que vocês querem, meu povo? Hoje vocês têm tudo com Deus, direto de Deus, mas vocês têm certeza que vocês querem colocar um homem
para vocês seguirem a um homem, não seguir a Deus, a Bíblia vai dizer que então eles decidem escolher um rei, mesmo sabendo que Deus era com eles. A Bíblia vai dizer que mesmo assim o povo decidiu que queria um rei. E então Samuel, falando com Deus, a gente vai continuar nos capítulo 9 adiante, e a Bíblia vai dizer que Saul estava a procurar, né, as jumentinhas do vosso pai, que havia se perdido. E quando havia se perdido a jumentinha, um amigo de Saul, pega e fala assim: olha, eu fiquei sabendo que Samuel, o profeta, tá pela cidade aí. E ele pode nos ajudar a encontrar as jumentinhas do vosso pai. A Bíblia vai dizer que ele então vai a Samuel. Só que Deus já tinha, no capítulo 9, no versículo 15, vai dizer que o Senhor vai escolher alguém. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, vai dizendo 9:15. Vamos ler lá. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelará a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Glória a Deus, aleluia. No 17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem que eu te falara, este dominará sobre o meu povo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que foi Deus que falou para Samuel ungir a Saul. Ele foi escolhido por Deus também. Porém, a diferença é que Saul, chega a um determinado momento, ele já não ouve mais a voz de Deus. Ele já não obedece à voz de Deus. Mas ele foi escolhido. A Bíblia vai dizer adiante que Samuel, ao ouvir aquilo, chama ele para se assentar e comer, enfim. E ali ele começa a dizer, meio nas entrelinhas, o que o Senhor tinha para com Saul. E aí no 20 vai dizer que o Samuel fala para ele: onde está a jumentinha? Quantas jumentinhas que há 3 dias se perderam? Não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti ou para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que me falaras tais coisas? E Samuel, tomando a Saul ao seu moço, levou-o à sala de jantar e lhe deu lugar de honra entre os convidados, para que eram de cerca de 30 pessoas. Aleluia. Meu Deus, forte, né? A Bíblia vai dizer que Samuel, quando começa a dizer: olha, está reservado o mais precioso lugar entre o povo de Israel. E aí Saul olha para Samuel e fala: mas por que eu, né? Sendo que eu sou da tribo de Benjamim. A Bíblia vai dizer que foram divididos, né, entre os filhos de Jacó 12 tribos. E entre elas teria a tribo de Benjamim, que seria uma das menores. E aí Saul é desta tribo, é desta linhagem. E aí ele vai olhar para Samuel e falar: Samuel, por que tu está me dizendo isso? Eu sou o menor da minha casa, né? Minha tribo, Benjamim, é a menor das tribos. Como que tu está escolhendo a mim? E aí a Bíblia vai dizer que com o coração aquebrantado ali ainda Saul estava, porque ele entendia que ele era pequeno. E que como ele, sendo o menor das tribos e o menor família da tribo de Benjamim, poderia ser escolhido para algo tão grande. E é lindo quando a gente vai ler o texto, porque ali ele tinha humildade. Ali ele entendia que ele era pequeno, e o Senhor ama os humildes. Não estou dizendo humildade de: nossa, eu não posso ter um bem material. Não, mas o seu coração não pode estar nisso.
Nós devemos ser humildes perante a presença do Senhor. Nós devemos entender que somos dependentes dele e que sem a graça dele de nada adianta. Dons, cantar bonito, falar bonito, pregar bonito, sem a presença do Espírito Santo é em vão. Porque o Senhor vem nos trazer salvação para a nossa alma. Então a gente deve todos os dias pedir que o Senhor salve, que nós realmente ficamos aí com o coração quebrantado e dependente de Deus. A Bíblia vai dizer um pouquinho mais adiante que Samuel unge a Saul, no capítulo 10, a rei de Israel, né? E Saul foi escolhido como rei, enfim. Só que o Senhor falava para Samuel passar o que era para Saul fazer, e ele conseguiu, né, trazer aí livramento para o povo através das mãos de Deus. Foi utilizado realmente a vida de Saul. Porém, chega um certo determinado, Saul vence os amonitas, Saul vai vencendo as guerras porque a presença de Deus era com ele. Só que vai chegar num certo momento que Saul ele começa a agir segundo a própria vontade. Deus dá uma ordem direta a Saul, no capítulo 13, se eu não me engano, 15. O capítulo 15, perdão. Deus dá uma ordem direta a Saul. Saul vai lá, acaba com tudo, mas não traga nada de lá, porque era, vamos dizer assim, era consagrado aos outros deuses, e Deus não divide, né? Ele não recebe, vamos dizer, resto. Deus, ele é Deus, então a gente tem que dar o nosso melhor. E aí a Bíblia vai dizer que Saul, ele começa a tomar os seus próprios desígnios. E a Bíblia vai dizer que ele traz todos os animais para apresentar como holocausto. Mas o Senhor já tinha dado uma ordem direta. Saul não vai por esse caminho. Acaba com aquele povo e destrói tudo. Porque era um povo que já estava muito em pecado e nada já tinha pureza, nem os animais. O Senhor rejeitava. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai, pega os animais e fala que vai apresentar diante de Deus e vai fazer holocaustos, né? E aí a Bíblia no capítulo 15, no versículo 16, vai falar: porém Samuel disse, tem por bem... Que aí Saul pega e fala assim, não, mas eu trouxe para fazer holocausto, né? Vai dizer aqui, ó, no 21. Mas o povo tomou de despojo ovelhas e boi, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor o teu Deus em Gigal. Aí no 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício quanto em quem obedece a sua palavra? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, diz o texto. E adiante vai dizer assim, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não sejais mais rei. Foi aí a queda de Saul, a desobediência. Nossa, missionária, mas ele só pegou, ele ia fazer holocausto para Deus. Mas não, irmãos. Quando Deus te dá uma ordem direta, mesmo que doa, você tem que obedecer. Porque a Bíblia vai nos ensinar, melhor obedecer do que sacrificar. Por causa de uma atitude errônea, às vezes a gente pode perder toda a glória e a graça da presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer que ele além de desobedecer, ele tenta justificar. Quem nunca conhece aquela pessoa que vive no pecado, continua no pecado, você dá a direção. Ô, irmão, Deus manda te dizer, não vai por esse caminho, né? Esse caminho é tortuoso. Aí a pessoa continua. E aí ela ainda tenta justificar, como se aquilo fosse bom. E a Bíblia vai dizer o que assim para Saul? Saul, não adianta você ir lá e sacrificar o holocausto, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E eu venho te dizer nessa tarde, do que adianta você louvar, pregar, sapatear, se você não obedecer a palavra de Deus. É isso que o Senhor quer nos ensinar nesse texto. Que Deus quer filhos obedientes na sua presença.
que Ele quer que nós sejamos inteiramente submissos à vontade dEle, porque a vontade de Deus, em Romanos 12, 2 vai falar, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não era levantar um rei para Israel, era continuar direcionando através dos profetas Israel. Mas Israel, teimoso, né, estavam obstinados a querer um rei. E Deus falou, olha, vai ter consequência, mas tudo bem, a vontade de vocês, amém. Vou dar segundo a sua vontade. E eu venho te dizer nessa tarde, muitas vezes Deus dá o que nós tantos pedimos ao Senhor. Aí quando chega a consequência do que nós pedimos, nós, oh Deus, por que Deus, Senhor, permite isso na minha vida? Nossa, Deus, por que eu tô passando essa prova? Por que eu tô passando essa tribulação? Por quê? E aí Deus desde o início falou já através de profeta, de pessoas, para você não vai por esse caminho, porque esse caminho vai te trazer sofrimento, ô povo de Israel. E aí a Bíblia vai dizer que mesmo assim, muitas vezes a gente também faz isso, a gente não escuta a voz de Deus. E aí a consequência chega. E aí quando a consequência chega, a gente quer questionar a Deus o porquê. Mas é porque nós plantamos aquilo, nós escolhemos aquilo para a nossa vida. E nós temos que aguentar a consequência das nossas escolhas. É duro de ouvir, mas é a verdade. Muitas coisas Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. Às vezes Deus já te deu uma promessa de um chamado na sua história. E às vezes você está parado no tempo. Por que eu estou parado no tempo, missionária? Por causa você não está sendo obediente à voz de Deus. Deus já falou para você caminhar. E aí você continua parado. Aí você continua na mesma situação e nada prospera. Porque você está em desobediência. E a Bíblia diz que desobediência é pior do que feitiçaria. Que Deus não está preocupado com o holocausto, irmãos. Deus não está preocupado do que vale, qual diz o texto, do que vale mais os holocaustos, os sacrifícios, do que a obediência da palavra de Deus. O texto um pouquinho adiante, no 24, aí Saul vai explicar o porquê que ele desobedeceu. O texto vai dizer assim, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi, está escrito desse jeito, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aí Samuel vai explicar o porquê, Saul vai explicar o porquê que ele errou. Aí ele falou assim, olha, eu errei porque o povo estava me massacrando. Vamos fazer assim. Aí ele fala, não, Deus mandou fazer desse jeito. Não. Aí o texto vai dizer que ele obedeceu ao povo e não à voz de Deus. E hoje, nossos dias, é diferente, irmão. Deus levantou a gente para ser valente, não covarde. Muitas vezes a gente vai bater de frente com o sistema religioso, sim. Vai sim. Só que você tem que confiar no Deus que te deu a palavra, que te deu a autoridade. O que é pecado continua sendo pecado. O que é idolatria continua sendo idolatria. E que nós devemos ser verdadeiros, aguentar a consequência. Ah, mas vão virar a cara para mim, vão falar mal de mim. Irmãos, bem-vindo. Levar a palavra de Deus é ser perseguido. Desde os primórdios é sobre isso. Todos os discípulos passaram, nossa, quanto perrengue. Vamos dizer assim, né? Quanto perrengue eles passaram. Mas eles não negaram a vossa fé. E aí, o texto vai dizer que por causa do povo, ele perdeu de ser rei. Porque quando a gente quer agradar muito... eu vou falar, o Espírito Santo tá mandando eu vou falar. Quando a gente quer agradar muito o homem, a gente acaba desagradando a Deus. Quando a gente vai nessa direção de, ai, porque o povo tá pedindo, ai, porque os meus amigos falaram que eu tenho que fazer isso, porque... Aí Deus tá falando, não, mas eu não quero você dessa maneira. Eu quero você diferente. Porque eu te ungi, eu te escolhi para ser diferente. E aí você dá a voz para a voz do povo. Você obedece o povo e não a voz de Deus. E aí você acaba desobedecendo. O texto vai dizer que depois dessa atitude dele dar mais ouvido ao povo e ao próprio coração, aos próprios desígnios, ele perdeu o direito de ser rei. Ele perdeu a presença de Deus. Deus o rejeitou. Aí muita gente fala assim, missionária, Deus não rejeita não. Sim, se nós formos filhos desobedientes, no dia do juízo final vai ter, sim, a colheita. Muitos não pregam isso, mas é a realidade.
E na colheita, e aí? Como que tá a sua vida com Deus? Você está sendo obediente ou você está sendo filho desobediente ao pai? Se o pai já mandou você ir e falar a verdade, vai e prega a verdade da palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Infelizmente, eu sei que muitos dos nossos irmãos na fé vão ser presos por causa dessa verdade, vão ser mortos por causa dessa verdade. Mas eu venho te dizer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que você tem a presença de Deus. Agora, se eu perguntar para você aqui, nessa tarde, quantos livramentos Deus já deu na tua vida? Quantas providências de Deus você já viveu com o Senhor? O povo de Israel também tinha vivido. Eles tinham sido livrados de vários outros povos que tentaram os matar. Eles tinham saído do Egito, o texto vai dizer. Mas mesmo assim eles negaram, não queriam ouvir a voz de Deus, queriam ouvir a voz de homens. E aí eu te pergunto nessa tarde, quem que você está dando ouvido? A voz de homens, do povo, ou a voz de Deus? Porque a voz de Deus, ela te sustenta na caminhada. Mesmo que for no deserto, você vai estar sustentado por Deus. Agora, a voz dos homens é o declínio. Aí o texto vai dizer mais adiante que quando acontece tudo isso com Saul, eu vou te dar uma esboçada para não ficar muito longo, tá? Essa mensagem. Quando Saul ele começa a desobedecer, ele é rejeitado, mais um pouquinho à frente a gente vai saber que levanta Golias, e aí Davi é escolhido, né? Deus vai e escolhe outro para ser rei diante de Israel. E aí o texto vai nos ensinar que também Davi era um pequenino, menor da casa, o rejeitado, né? Então Deus não escolhe os preparados, os maiores, os que têm o melhor dialeto, que sabe fazer tudo, não. Deus vai capacitando os escolhidos dele. Só que Saul também foi escolhido. A diferença é que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo saiu dele. A presença de Deus, no caso, na época, né? A presença de Deus saiu dele. E aí o texto vai dizer um pouquinho adiante que Saul, né? Depois que Davi foi ungido e tal, Davi começa a ficar mais próximo de Saul. E Saul era perturbado por demônios, diz o texto. Que aí Davi, quando tocava a sua harpa, trazia paz para Saul. E o texto mais adiante também vai dizer, uma passagem, que Saul ele fica com inveja de Davi, porque as mulheres, quando adentravam das guerras que eles voltavam, as mulheres cantavam, nossa, parabéns para Saul, que matou 1000, mas Davi matou mais de 1000, 10.000, né? Milhares. E isso gerou no coração de Saul inveja. Aí quando eu estava lendo o texto, o Espírito Santo estava falando comigo, eu falei, Senhor, mas por que o Senhor está me mostrando isso? Aí o Espírito Santo falava para mim assim, filha, quando a presença de Deus, quando a minha presença não está no coração do homem, esse tipo de sentimento é gerado. Inveja, cobiçar, né? Querer matar o outro, porque Saul queria matar Davi por causa da inveja, porque Davi matou mais de 10.000. E aí naquilo, mas por que foi gerado no coração de Saul esse tipo de sentimento? Porque a presença de Deus já não estava sobre ele. Porque quando nós perdemos a presença de Deus, esses tipos de sentimento mundano, esse tipo de pensamento pecaminoso, esse tipo de sentimento ruim, vai florescer no nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que os frutos do Espírito Santo é bondade, é mansidão, é amor. Entende? E aí o que aconteceu? A presença de Deus saiu de Saul, e aí demônios vai gerando esse tipo de sentimento dentro de Saul. E aí ele foi rejeitado. Eu venho te dizer nessa tarde, você pode ser escolhido. Vou falar e vai doer. Eu e você pode ser escolhido. E escolhido de Deus. Mas se a gente não obedecer à voz de Deus, nós seremos rejeitados. E Deus vai levantar um que é obediente. Ah, mas Davi, missionária, quando você lê o texto, ele pecou. Mas a diferença é que Davi continuou pedindo, Deus, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Porque ele entendeu, sem a presença de Deus não adianta caminhar. Sem a presença de Deus não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta falar. Sem a presença de Deus, irmãos, acabou para nós.
Então, se hoje você falhou, você fez algo que desagradou o Senhor, você desobedeceu a palavra dele, a presença diante dele, confessa o teu pecado e fala: Deus, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Deixa eu continuar trabalhando para o Senhor. Eu falhei, mas eu preciso do Senhor, eu sou dependente. Não deixa que o orgulho, irmão ou irmã, tome vosso coração a ponto de que você já não consiga mais ser restituído da glória de Deus. E Deus tem pressa para levantar os pequeninos. Deus tem pressa de gente valente na obra, que não fica se baixando para esse sistema religioso, aonde não pode pregar pecado mais, aonde a vitória é glória para o homem. Irmão, vem te dizer, eu não vi num texto bíblico que sequer Jesus pregando que é glória nesse mundo. Jesus veio pregar o reino dos céus e nós devemos continuar nesta mesma linha. Se nós cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador, nós devemos pregar contra o pecado, sim. Idolatria é pecado, prostituição é pecado, homens com homem é pecado. Nós ama a pessoa, mas nós não podemos amar a prática, porque a Bíblia nos ensina que Deus não se agrada. Mas nós iremos rejeitar? Não, a gente irá amar eles. Ah, mas amar distante? Não, a gente vai abraçar, a gente vai trazer para junto, a gente vai apresentar a palavra e o Espírito Santo vai mover. Não é eu que convenço do pecado, não é você que convence do pecado, é a presença do Espírito Santo. É Ele que convence. Então nós devemos amar, nós devemos pregar a palavra com amor, com mansidão, com sabedoria. Ah, mas missionário, eu não sei pregar direito. Pede a sabedoria do alto em Provérbios, vai nos dizer sobre isso. Nós devemos ter sabedoria do alto. Ele é a sabedoria. Ele é o verbo. Ele é o início, ele é o fim. Então peça para ele e ele vai te direcionar. Você crê nisso? Porque eu creio nisso. Eu creio que Deus tem sim pessoas pequeninas, né? Que Deus vai levantar. Um abraço, glória a Deus, Silene. Deus abençoe a sua vida. Deus quer levantar os pequenos, mas valentes, os pequenos valentes. Aqueles que confiam no Senhor sem medo de errar. Não, Deus, vai na frente, a batalha já está ganha. Porque é o Senhor quem vai batalhar por mim. Então, dentro da sua casa, eu não sei o que você está passando. Paz do Senhor Jesus. Ô, tia Zilda, Deus abençoe a sua vida. Se coloca só na brecha. Deixa Deus usar a tua história. Deixa Deus usar a tua história. Deixa Deus usar a tua vida. Ah, mas missionária, Deus me mostrou que um pastor, um missionário está em pecado, tá? Então vai lá. Denuncia o pecado. Vai ser duro, às vezes você vai ser injustiçado, mas Deus é o seu justificador. Jesus Cristo é o seu advogado. Deixa que ele justifique. Porque se a palavra é dele, ele dá conta. A gente tem que parar de ser covarde. Ah, porque vão virar a cara para mim. Irmã, melhor ser rejeitado pelo povo, igual foi ali de Israel, do que ser rejeitado por Deus. O que adiantou? Saul deu ouvido ao povo. E ele perdeu o reinado. E vê se o povo ficou, Senhor, vai lá, traz de volta Saul. Deus não fez isso, o povo não fez isso, porque o povo é ingrato. Porque eles não têm a presença do Espírito Santo. E muitas vezes não tem caráter. Então faça segundo o que Deus mandou. Porque Deus vai segurar as pontas no final. Pode ficar tranquilo. Amém? Então, assim, vamos se colocar na vontade de Deus. Ser escolhido por Deus não é vamos dizer assim, não é uma certeza que você vai ser salvo, entende? Você é escolhido, mas o que vai fazer a diferença é você ser obediente. É lógico que nós não seremos salvos por obras, não, eu entendo isso, é pela graça mediante a misericórdia de Jesus Cristo, porque ele que se entregou na cruz do Calvário. Porém, ele nos ensina a obedecer. Ele nos ensina a obedecer. Ele deixa os mandamentos muito mais difíceis. Porque antes era na lei de Moisés era dente por dente, olho por olho. Agora com Jesus não. É ora pelos seus inimigos. E por aqueles que te perseguem. Ame eles. Então com Jesus tudo é mais difícil, mas com ele também você é justificado. E o Senhor quer levantar os pequeninos.
o Senhor me trouxe essa tarde para dizer, Deus está levantando os pequeninos para confrontar os que se acham grande. E não temas e não se cala mediante eles. Não se tema mediante o sistema religioso. O Senhor não veio pregar a religião, Ele veio pregar o reino dos céus. E é para lá que eu e você vai morar, se você for obediente até o final, diz o Senhor. E eu creio, eu vou ver os pequeninos sendo muito usados por Deus. Porque Deus ama aqueles que entendem que é submisso à vontade dEle. E eu deixo esse texto para meditação nessa tarde. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer os seus holocaustos se você não for obediente à palavra dele. Deus não quer, eu vou falar e muita gente vai achar que eu sou doida. Mas Deus não quer o seu dízimo se você não for obediente à palavra de Deus. Não adianta nada o seu dinheiro, o seu louvor, se você não for obediente a ele. Ele não quer, ele rejeita. Amém? Eu sei que é uma palavra difícil de ser falada, porque quando entra nessa parte de dízimo, muitos pastores ficam revoltados, né? Mas é verdade. Não adianta você ir lá entregar seu dízimo se você está desobediente ao que Deus tem falado para você. Não adianta, Deus rejeita. Amém? Então, assim, vamos se colocar na posição de vasos na presença de Deus. Vamos obedecer. Eu também estava desobediente, irmãos. Deus já tinha mandado eu fazer vários projetos faz muito tempo, e eu ficava procrastinando. Não, porque tem que ser o outro, porque tem que ser fulano, tem que ser ciclano. Não, Deus já mandou você. E aí muitas vezes a gente está questionando, mas parece que Deus não fala mais comigo. Deus está falando, você que não está obedecendo. Quando você pisar, vamos dizer, em águas mais profundas na presença de Deus, Ele vai revelar o projeto que Ele tem para a tua vida. Ah, missionário, ferve dentro do meu coração a vontade de orar, pelas pessoas, de ver pessoas curadas através, sabe, assim, eu ser um canal de cura na vida de outras pessoas, tá? Se Deus já colocou esse desejo no teu coração, o que você está fazendo com isso? Quantas pessoas você tem orado? Ah, só de noite eu oro. Não. Então faz um projeto de visitar os lares, ninguém mais visita. Faz você a diferença na tua igreja. Não precisa da igreja, precisa de um valente, Deus fala. Eu preciso de um valente. Eu preciso de Davi, o menorzinho da casa. Oh, mas tem Golias, tem homens de guerra. Não, mas eu quero o pequenino, porque é do pequenino que eu vou derramar da minha glória. Então vá, segundo o que Deus tem colocado no vosso coração. Seja obediente e Deus vai justificar a tua causa. Amém? Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração nessa tarde para trazer. Que Deus abençoe a cada vida. Eu quero fazer uma breve oração. Que Deus alcance aí. Eu sei que a internet ela pode ser uma ferramenta muito útil para alcançar muitas vidas. Então, assim, se você gostou desta mensagem, não é porque gostou, mas que você compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Não para que meu nome cresça, não, porque eu não preciso de nada disso. Mas para que a glória do Senhor, para que o nome dele seja grande. Ele precisa da gente. Ah, mas Deus precisa da gente? Não é que em questão só de precisar. Ele quer nos usar, nós somos filhos. E quem ama o Senhor verdadeiramente vai ter prazer em fazer a vontade dele. Então vamos ser obedientes, vamos levar a palavra de Deus com amor, com compaixão e deixar o Espírito Santo ir trabalhando. Vamos pregar a verdade. Vamos pregar Apocalipse. Quase eu não vejo ninguém pregando Apocalipse e os sinais já estão se cumprindo. Vamos pregar que pecado ainda é pecado. Amém? Eu vou fazer uma breve oração e que o Senhor alcance. Se acaso você que está aí assistindo precisa de uma oração específica, por uma causa específica, pode comentar que eu vou estar apresentando, né, nas minhas orações. Lembrando que, irmãos, eu não tenho poder de nada. Eu tenho alguns dons que Deus me confiou, mas poder eu não tenho. Só Jesus tem. Só Deus tem poder e glória, né? Mas eu creio que com a minha fé e a sua fé junto, Deus opera milagre, Deus opera libertação, Deus opera maravilhas. Ele ainda é um Deus vivo, Jesus está vivo, Ele não morreu, Ele ressuscitou. E você tem que acreditar verdadeiramente nisso. E aí você vai poder vivenciar os mistérios de Deus. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,
Eu te peço neste momento, Senhor, alcança cada vida que ouviu esta palavra, porque a palavra é tua, Senhor. Nós só somos instrumentos. Senhor, no nome de Jesus Cristo eu peço, toca, Senhor, nas famílias, Senhor. Toca, Senhor, nos parentes, meu Deus, no nome de Jesus, Senhor. Visita agora os lares, meu Deus. Visita os ministérios que estão parados, Senhor Jesus, que o Senhor já escolheu, mas que ainda não entenderam que o Senhor tem um grande chamado, meu Deus, porque se acham pequenos. Mas Deus, no nome de Jesus Cristo, levanta os seus pequeninos para fazer a tua obra, para que o teu nome seja glorificado em todas as nações. Jesus, eu te peço nesta tarde, visita, Senhor, a cada um, visita os corações que estão quebrados, que estão feridos, que estão machucados por uma palavra errada. Deus, no nome de Jesus, renova agora, Senhor. Senhor, vai tirando as enfermidades, meu Deus, no nome de Jesus, toca na medula óssea, nas pernas, no ouvido, Senhor, na cabeça, aquele que está sentindo alguma enfermidade neste momento, toda enfermidade no nome de Jesus sai, para que nunca mais volte, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, no nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, renova, Senhor, a aliança, meu Deus, que muitos já acham que a aliança está quebrada, mas nesta tarde, Senhor, que o Senhor venha renovar as forças, as alianças e o projeto, meu Deus. Que esta palavra seja semente de vida na vida dos seus filhos, nas nossas vidas, papai. Pai, que nós saiamos aqui sabendo que o Senhor tem um propósito e um projeto para cada vida, que o Senhor espera que nós cumprimos. Deus, no nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, renova, Senhor, as nossas forças, porque a palavra de Deus, que as nossas forças vêm do alto, e nós confiamos na palavra do Senhor. Pai, renova as nossas forças, Senhor, renova, Senhor, o chamado. O Senhor vai fazer grandes coisas, diz o Espírito Santo para mim. Meu Deus, o Senhor me mostrou chamados, que estão, eu via como chamados que dormem. E o Senhor vai despertar. E se Deus tocar no teu coração esse despertamento, irmão, vai e faz. Que o Senhor vai justificar. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. Deus abençoe a Silene, a Deise, a Rose, a Lúcia, a Heloísa, a pastora Marli, louvado seja a sua vida, o irmão Ernesto, né? A cada um que ouviu esta palavra. Guarde na vossa tábua do vosso coração. Seja temente, creia em Deus. Crê em Jesus Cristo e Ele grandes coisas fará. A gente tem que confiar que Deus ainda opera o sobrenatural. A Deise está falando aqui, glória a Deus. É confirmação. É confirmação sim, irmã. Deus colocava muito no meu coração. Deus escolheu. Deus escolheu. A gente só tem que obedecer agora. Não obedecer a voz do povo, obedecer a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus alcance as vossas vidas e as vossas famílias nesta tarde. No nome de Jesus eu agradeço, e se você ouviu e sentiu a presença de Deus, compartilha para que mais vidas sejam abençoadas e que seja também uma confirmação de Deus em outras vidas. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vossos todos irmãos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus.